Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que o Shalom de Deus esteja inundando a sua vida. Enquanto meditamos nessa preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 89, diz assim: A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Nós continuamos com o tema até onde o arrependimento saudável. O único alimento naquele deserto era realmente a palavra de Deus e a presença de Deus. Alimento espiritual. Assim como o alimento material era escasso num deserto, a não ser pelas intervenções milagrosas de Deus, o alimento espiritual também, porque tudo o que eles viam eram problemas, dificuldades e fraqueza. Desde a queda, por causa da queda de Adão, o homem vê dificuldade, fraqueza, vê aquilo que está faltando aparentemente no visível. Este é o olhar influenciado pela serpente, que não vê a abundância, vê a falta. Então, naquele deserto, o único alimento que eles tinham era espiritual e vinha do espiritual, milagrosamente. Sabemos que o que eles tinham ali era Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus. Se eles meditassem nisso, eles conseguiriam crer que sairiam daquele deserto. Aqui diz que a tua palavra permanece para sempre no céu. O céu é governado pelos valores da palavra de Deus, pelo próprio Deus. Mas na terra, o homem é governado pelos seus pensamentos equivocados, pelo seu ponto de vista equivocado. O que vemos em nossos sentidos físicos é muito limitado. Aquele povo no deserto, se eles meditassem na presença do Senhor, no favor do Senhor, nas promessas do Senhor, então eles veriam que eles não estavam sozinhos e que Deus era maior que todos aqueles desafios. Jesus disse em João 16:33, sabe, no mundo vocês vão enfrentar muitos desafios, mas tenham muito bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Tudo o que nós estamos enfrentando no visível, Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós, e hoje Ele está em nós para nos ajudar a lembrar disso. Este é o alimento. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, o que temos e podemos em Cristo, isso nos faz sair do deserto da alma. Isso nos faz ver os recursos e nos animar. Veja que coisa tremenda, amados. O salmista diz no Salmo 119, que nós lemos aqui, no versículo 107, estou muito aflito, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor está sempre nos céus. Mas na terra, seja feita a tua vontade na terra como no céu. A terra está como um deserto, jaz no maligno. E agora o salmista diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Quando nossa alma medita do que somos em Cristo, e que em Cristo é em nós, nas realidades espirituais invisíveis, no maná escondido, a nossa alma fica forte e consegue cooperar no processo, não ficar assustada com medo, mas ela fica animada. Como diz, ó minha alma, louva ao Senhor. Então a alma se desperta e começa a louvar o Senhor, porque ela consegue, junto com o Espírito, ali em uníssono, crer na presença e na promessa do Senhor. Amados, muitas pessoas não compreendem esse processo do arrependimento, da metanoia, que é a mudança da mente, aonde o homem estava virado para o pecado desde a queda. Agora ele se converte, ele vira as costas para os ídolos e se volta para o Senhor. Como escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 1, onde ele diz, dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. O arrependimento, a renovação da mente, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um sacrifício agradável a Deus, onde você oferece a sua mente e Deus vai renovando.
Então você vai contemplando, porque o Espírito Santo vai trabalhando em cima dessa entrega. O Espírito Santo vai te mostrando quem você é em Cristo, que Cristo é em você. Isto vai abrindo seus olhos e a fé vai brotando onde havia medo, onde havia preocupação e dúvida. Aonde se via apenas o deserto, você consegue lembrar da voz do Senhor que te prometeu a terra que emana leite e mel. Enquanto o povo está reclamando no deserto, se sentindo vítima no deserto, você está percebendo Deus com você te dizendo: estou te levando para a terra prometida, acalma o teu coração, me louva e persevera. Não é uma coisa extraordinária? A perspectiva muda completamente, porque você vê que os céus estão trabalhando com você, que Deus envia anjos, que você não está sozinho. E o que você está enfrentando, Jesus Cristo já venceu por você. E Ele agora está te ensinando, dentro de você, como usufruir dessa vitória. Quando você entrega o seu coração diariamente, como diz o Salmo 1, aquele que meditar nessa palavra, de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Sabe, a pessoa começará a se ver diferente. Ela não vê aquilo que ela está enfrentando, mas ela vê os recursos para prevalecer. Enquanto Saul se assustava com o gigante e se escondia, Davi percebia o Senhor com ele, a promoção que ele teria, e ele via que o nome do Senhor seria honrado. Aquilo era para a glória do Senhor. Amém, amados? Então, quando nós começamos a renovar a nossa mente, através disso, o Senhor começa, amados, a nos mostrar, a revelar as realidades espirituais de quem somos em Cristo. Isto é uma coisa tão linda e maravilhosa. Se você está enfrentando uma enfermidade e está no deserto da alma, está pensando segundo Adão, você apenas se queixa, suporta, se resigna, lamenta, sofre. Mas se você está investindo em renovar a sua mente, através disso o Espírito Santo vai tendo liberdade para mostrar para você que lá na cruz Jesus te fez saudável, e isto é o que você é. E quando você percebe que é saudável, você vai com esta força da saúde para cima da doença, e você sabe que tem uma força maior que vem de dentro para fora e que já resolveu isso na cruz do Calvário, e que te faz capaz de destruir essa doença, e que você é mais forte do que essa enfermidade, e que essa enfermidade já foi lidada e vencida na cruz do Calvário. Não é uma questão que você tem que vencer a enfermidade. Jesus na cruz te fez mais que vencedor. Não é que você vai lutar para ver se, quem sabe, talvez você vence aquela enfermidade. Quando o Espírito Santo revela que você é saudável em Cristo, você começa a lutar com autoridade, com dinamismo, com alegria, sabendo que não é uma tarefa que você está lutando sozinho. O que Jesus Cristo te fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo te faz no visível. Então isso depende completamente da onipotência de Deus. Você não está sozinho. O que Deus é, o que Deus tem, o que Deus pode estar com você. Então lá na cruz do Calvário, Jesus te tirou de Adão. Te tirou da escravidão do pecado, dos vícios, da doença, da miséria, da falta, da angústia. Ele te tirou da escravidão, do império das trevas, e te colocou assentado nas regiões celestiais, te deu autoridade. Então agora, quando você consegue se ver em Cristo e Cristo em você, não é uma questão de vencer a enfermidade, mas é uma questão de executar a vingança e a justiça como quem manda. É uma coisa maravilhosa, amados. Poucos compreendem essa dispensação que é Cristo em nós, esperança da glória. O Salmo 16 diz que Deus decidiu para mim e para você, no coração dele, uma formosa herança, e que as nossas linhas caem em lugares deliciosos. Ou seja, o que Deus está falando é que Deus tem pensamentos de paz e de bem, como diz Jeremias 29:11. Veja o que Deus declarou, Moisés, poder ir diante de Faraó, um homem simples e comum diante de um império. Tudo que Moisés dizia, Deus confirmava, porque Moisés estava andando com Deus e ouvia Deus. Isso é maravilhoso, amados. Jesus diz em João 5:19 e 30, eu só falo o que ouço do meu Pai.
Então estamos limitados à palavra de Deus, amém, amados? Não falar nada fora da Bíblia. Ele diz, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então nós vemos os exemplos de Jesus. Não é nenhum mestre, nenhum guru, ninguém. Uma nova seita, um anjo, não. O nosso modelo é Jesus dos evangelhos. Hoje eles dizem que curar enfermos, expulsar demônios já passou. Mas Jesus diz que quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? A Bíblia diz que se alguém receber outro Jesus vai sofrer. Então muitos vão dizer, não, é soberbo você querer fazer como Jesus fez agora, né? Então o diabo ele é astuto, mas você não é bobo. Você sabe que os teus limites é a Escritura e Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa essa simplicidade. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam separados da simplicidade do evangelho. Eles ide curar enfermos, expulsar demônios. Se você impor as mãos sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em línguas do céu, né? Então esse é o evangelho. Você vai pregar e ensinar, as pessoas vão se arrepender, vão se converter. Então a mesma unção que veio sobre Abraão, Deus disse para Abraão, Abraão, você é pai de uma multidão. E Abraão era avançado em idade e a sua esposa era estéril. O que Deus declarou, Deus o tornou através da perseverança da fé. Veja, foi um tempo. Primeiro Deus declarou, depois ele confirmou, porque Abraão creu na declaração. Deus declarou a Josué e Caleb, passou um tempo. E aí Deus o tornou aquilo que havia declarado. E Josué e Caleb creram e entraram na terra prometida. Deus declarou para Maria, o anjo declarou para Maria. Aí depois ele diz assim, porque você creu, o que Deus falou vai se tornar na sua vida. Então é uma coisa linda, Deus declara em Cristo que eu sou próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. E Deus me torna quando eu creio e medito nessas declarações. Durante algum tempo, tudo que Abraão tinha era essa declaração, era uma declaração. Ele creu e Deus o tornou. Então, em Cristo, Deus declara que somos filhos herdeiros. Lá em João 15,16, Deus declara, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi para que vocês vão, dão fruto e fruto que permaneçam. Essa é a declaração de Deus. Assim como Deus declarou sobre Abraão que ele era pai de uma multidão, Deus está declarando, eu e você somos pai de multidão. Esse João 15,16 é a mesma coisa. Então, quando eu começo a meditar nas realidades espirituais de que eu sou em Cristo e Cristo é em mim, isto é o alimento da fé. É através desta fé que nasce de eu meditar nessas declarações, que me dará força para perseverar e semente germinar, e Deus me tornar no visível, no comportamento, no desempenho, aquilo que eu já sou em Cristo. Então Deus me torna no espírito, no comportamento, na atitude, quando eu medito em quem eu já sou em Cristo. Quando Abraão creu que ele era pai de uma multidão, Deus o tornou o pai de uma multidão. É coisa tremenda. Tudo que você pede, você crê que já recebeu e assim você terá aquilo no visível na sequência. O que nós vemos que o arrependimento saudável está totalmente incluído nisto. Vemos que o Senhor está trabalhando essa metanoia, essa mudança de mente, onde nós achávamos o pecado irresistível, gostoso, né? E hoje nós temos asco e lutamos contra. Já mostra que o processo começou. E muitas vezes somos tentados na carne e a carne aparentemente continua gostando, não é verdade, amados? Mas você não é essa carne, você é espírito e você é maior que a tua carne. Graças a Deus, Deus nos deu o domínio da carne também, amém, amados? Não apenas o domínio da doença, da escassez, do pecado, mas a nossa carne também. Então essas emoções, pensamentos, sentimentos contrários à palavra de Deus estão sob o seu domínio. E quando nós começamos, queridos amados irmãos, começamos com alegria a investir na consagração, né? O diabo se assusta, ele quer distrair a pessoa, ocupar a pessoa para não meditar. Eu louvo a Deus pela sua vida que você está meditando essa semana nessa palavra. O diabo está perdendo terreno e o teu espírito está ganhando terreno. Tua carne está perdendo terreno. É maravilhoso o que você está fazendo. Então, à medida que nós começamos a dar lugar para a palavra de Deus, ela vai sarando a nossa fé, vitaminando e esclarecendo a nossa fé. Aí, nós conseguimos, amados, ver que hoje o nosso relacionamento para com o pecado é de guerra.
A nossa carne gosta, mas nós temos horror. Nós queremos estar na pureza de Cristo, na fé de Cristo, no amor de Cristo. Não queremos ser vencidos pela mágoa, pela preocupação, pela impureza, não é verdade? E aí, quando nós falhamos e confessamos, 70 vezes 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo vai restaurando. Ele é o advogado, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós venhamos cada vez mais a vigiar e não cair mais naquele pecado, e honrar o Senhor com bom testemunho. O que vemos que a única maneira de termos a vitória na carne é meditando no Espírito. A única maneira que Josué e Caleb tiveram para vencer o que eles estavam vendo, eles viam deserto como o povo via deserto. Eles viam aquele sol rachando, eles viam às vezes a água amarga, viam a situação que eles estavam. E o único alimento que eles tinham, quando Moisés e Arão subiam o monte, Josué e Caleb estavam ali, né? Então, alimentar-se no esconderijo do Altíssimo, meditar nessa palavra, sabe? O Espírito te fará lembrar daquilo que você medita. Isso será o alimento para você sair do deserto. Ver além do deserto. Ver a terra prometida. Lembrar-se da terra prometida. Lembrar-se que a terra prometida te pertence. Ainda que esteja pisando no deserto, sentindo a areia do deserto. Ainda que você esteja sofrendo no deserto, mas você está meditando na terra prometida. Lembrando que é lá que você pertence. Lembrando que é isso que Deus tem para você. Então a força para quem está enfermo é lembrar-se que em Cristo ele é curado. A força da fé para quem está endividado, desempregado, é que o Senhor é teu pastor, nada te faltará. 2 Coríntios 9,8 diz que Deus suprirá de forma transbordante sempre, vai sobrar para toda boa obra. A vitória é daquele que está caindo em tentação do vício, do sexo, que está caindo na tentação da ira, né? É ele lembrar-se que em Cristo ele é a justiça de Deus, que a sua carne está sujeita, de que ele pode vencer isto. Então este é o alimento que o fará sair do deserto. É meditar na terra prometida. É louvar o Senhor pela terra prometida. É andar com o Senhor nas regiões celestiais. Lembrar-se que você não é dessa terra, que você é embaixador celestial. Lembrar-se que o Espírito que está em você é muito maior que os gigantes que vêm contra você. Se você tirar a tua mente do deserto, mesmo que o teu corpo esteja lá, você sai do deserto. Se a tua mente estiver em Deus e na terra prometida, você sai do deserto. Se a tua mente estiver em Deus e na cura divina, você sara. Se a tua mente estiver em Deus, na palavra de Deus, na provisão de Deus, você vai ter 12 cestos cheios. Mesmo no tempo de crise, diz o Salmo 37:19, você terá sobra. Né? Então o que vemos é que o Senhor pega a nossa mente, que estava lá em Adão, vendo problema, dificuldade, fraqueza, e a palavra de Deus faz um milagre na mente, na alma. Isso é metanoia, isso é verdadeiro arrependimento. Muda os valores, faz com que o homem se veja agora não abandonado, desamparado, incapaz, cheio de desculpa, preguiça, fraqueza. Não, Deus lava. Isso é verdadeira lavagem cerebral, né, amados? Deus lava a mente, limpa, tira todo o lixo, todo o resíduo, toda a mentira do diabo. E começa, amados, a colocar em mim e você a visão de que Cristo nos fez ser. Reis e sacerdotes, né? Prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Então, nessa força, neste alimento, Paulo enfrentava prisões, porque ele via o Senhor com ele. Mesmo na prisão lá em Filipenses, ele recebeu tanto dinheiro que ele agradeceu, que teve sobra. Então, o que vemos é que quantas vezes Paulo passava por apedrejamento, ele quase morria. Mas ele lembrava que ele tinha uma missão, que Deus o chamou para ganhar multidões. E Paulo cria muito na cura divina, porque o que ele passou de apedrejamento, de fome, de varada, e o corpo dele ali, viveu, precisou ser guilhotinado, porque ele não morreu de enfermidade nenhuma, né? Então, o que vemos é que quanto mais visões celestiais você tem, mais longa será a tua vida. Você sabe que no livro celestial está escrito lá, que Moisés, na lei,
ele viveu 120 anos enxergando bem. Então, a tua palavra permanece para sempre no céu. Lá no céu está escrito que você vai ser uma pessoa idosa enxergando bem. Lá no céu está escrito, e essas são as realidades espirituais. Se você meditar nela, você se torna como está escrito. Isto é uma coisa extraordinária para mim, para você pensar hoje. Diga, Senhor, me leva para a dimensão da tua palavra, para a dimensão de quem eu sou, posso e tenho em Cristo. Quando isto começa a ser clareado para nós, que o Espírito Santo começa a trabalhar, então a fé brota e começamos a reinar em vida. Romanos 5,16.